comunicação e comportamento interpessoal. Capítulo 2. Relacionamento interpessoal. Tópico 2.1. Breve histórico sobre as relações interpessoais. No texto a seguir, passaremos por estudos históricos a fim de descrever as principais características das relações interpessoais. Um grande período de nossa vida passamos nos relacionando com outras pessoas. Aqueles que evitam, por alguma razão, os contatos sociais, isolando-se, apresentam maior probabilidade de problemas psiquiátricos, tais como dependência psicoativa, alcoolismo, depressão episódica e sentem-se infelizes. A ausência de relações satisfatórias também podem prejudicar efetivamente a saúde física, causando doenças, estresse crônico e tendências ao suicídio. Estudos sobre inteligência social, sensibilidade, empatia, desenvolvimento interpessoal, assertividade e inteligência emocional são destaques na nossa sociedade atual. O estudo sistemático das interações sociais teve início na psicologia, com estudos sobre desenvolvimento humano e socialização, Harzen e Myers, 1978. O interesse pelo comportamento social tornou-se notório graças à aceitação e à divulgação dos estudos de Charles Darwin, 1859. Suas pesquisas levaram à conclusão de que o homem é uma das espécies mais evoluídas dos acontecimentos naturais, pois sempre aprende e adapta-se a diversas situações. Você já passou por uma situação com a qual não estava acostumado e teve de se adaptar? Um dos primeiros pesquisadores sobre os relacionamentos interpessoais foi Kurt Lewin. Segundo ele, a produtividade de um grupo e a qualidade desses relacionamentos estão estreitamente ligados com a competência de seus membros, mas, sobretudo, com o auxílio de suas relações interpessoais. Meilhout, 1976. Epud, da Costa, 2003. A teoria de Schutz refere-se às necessidades de inclusão, de controle e de afeição. Seus estudos formaram a base do entendimento de espírito de corpo, algo muito falado nos meios militares. Quantas vezes, dentro de sua carreira militar, você já deve ter escutado esse jargão? Em geral, os autores concordam que valorizar as relações interpessoais é extremamente positivo para os membros e para as organizações, pois melhora a sua produtividade e a sua qualidade de vida. Faz-se fundamental entender, portanto, como esses relacionamentos surgem e como se desenvolvem. Neste tópico iniciamos nossos estudos com uma introdução sobre as relações interpessoais. Anteriormente, vimos a necessidade e as consequências que a falta dessas relações podem causar ao ser humano. Mas quais serão os motivos pelos quais formamos relacionamentos? Vamos ver a seguir. Tópico 2.2. Por que formamos relacionamentos? Muitos estudiosos sociais têm tentado responder a essa pergunta, e algumas hipóteses foram levantadas. Vamos conhecê-las? Essas hipóteses estão descritas a seguir, de acordo com Rocha e Duran, 2009. Atração. Alguns relacionamentos iniciam por meio da atração. Isso não significa que seja apenas fisicamente. A atração também ocorre em razão de outras características, tais como semelhança e complementação. A semelhança diz respeito aos aspectos em que parecemos comportamentalmente com alguém com quem nos relacionamos, e a complementação são os aspectos, também comportamentais, que nos diferem. Algumas vezes nos relacionamos com pessoas parecidas porque isso nos traz conforto e libera um sentimento agradável como se estivéssemos em casa. No entanto, a semelhança também pode ser causador de divergências, proporcionando repulsa se a semelhança for muito grande, pois o que parece ser negativo na personalidade de um será também na personalidade do outro. Assim, dependendo do número de divergências, o relacionamento pode ficar ameaçado. Rocha e Duran, 2009. Os especialistas relatam que há sentimentos de aversão mais fortes por pessoas parecidas, mas ofensivas, do que por pessoas ofensivas, mas diferentes. Isso porque provavelmente tais pessoas ameaçam nossa autoestima, levando-nos a recear que possamos ser tão desagradáveis quanto elas. A frase "os opostos se atraem" parece ir ao encontro desse comportamento descrito, pois as diferenças tendem a fortalecer os relacionamentos quando são complementares. Rocha e Duran, 2009. Reciprocidade.
A reciprocidade fortalece os vínculos no começo de qualquer relacionamento, afinal somos atraídos por pessoas que gostam de nós, que nos estimulam, fatos positivos para a autoestima. Essa aproximação pode confirmar um autoconceito, por exemplo, de que somos agradáveis. Competência. As pessoas talentosas tendem a ser bastante atraentes, talvez porque esperamos que elas nos contagiem com seus dons e suas habilidades. Porém, essa atração ocorre quando seus defeitos também são aparentes, demonstrando que são seres humanos falhos como qualquer pessoa. Por outro lado, essas pessoas talentosas podem também nos constranger se suas habilidades forem muito além do esperado, tornando as comparações evidentes demais, deixando-nos com uma baixa autoestima. Revelação. Pessoas que compartilham informações sobre sua história de vida, por exemplo, podem atrair pessoas para si. Essa atitude indica para algumas pessoas que somos parecidos em experiências ou em atitudes. O ato de compartilhar informações cria a sensação de confiança e respeito, aumentando a atração e o comprometimento do outro com relação a nós. Proximidade. A proximidade ocorre com aquelas pessoas com as quais interagimos mais frequentemente, pois passamos a conhecer suas atitudes, suas habilidades e seus defeitos por meio da convivência. Isso nos faz desenvolver sentimentos profundos, positivos e ou negativos, com essas pessoas, como, por exemplo, simpatia ou rejeição. Intimidade. Buscamos intimidade o tempo todo, por isso os relacionamentos afetivos são essenciais para nosso crescimento emocional. Porém, a intimidade não ocorre sempre da mesma forma. Ela apresenta algumas dimensões que veremos adiante. A intimidade tem origem no contato, na união, na associação e no conhecimento que temos do outro, e para isso é essencial que se tenha proximidade. Rocha e Duran, 2009, descreveram 4 dimensões da intimidade, conforme relacionado a seguir. A primeira é a física. O contato físico traz intimidade. Ações como abraços afetuosos, beijos e até brigas são exemplos desse tipo de proximidade. Todos esses contatos físicos estimulam a intimidade entre as pessoas. A segunda é a comunhão intelectual. Obviamente, nem toda troca de ideias pode ser considerada intimidade. Mas, quando dialogamos com outra pessoa e trocamos importantes ideias, surge uma espécie de intimidade a ser considerada numa relação interpessoal. A terceira é a emocional. O envolvimento de sentimentos importantes, interdependência, amplitude, profundidade e compromisso. É a intimidade que nos valida, que nos sustenta. A intimidade emocional pode trazer validações positivas, como criar sentimentos de "você é importante, é competente", mas também pode causar sentimentos de rejeição ou inferioridade, como "você é incompetente, você faz tudo errado". A quarta envolve as atividades partilhadas. Realizar atividades em grupo em prol de um objetivo são trocas que tendem a ser bastante significativas, como, por exemplo, fazer parte de um time de futebol profissional. Importante ressaltar que algumas pessoas possuem os 4 níveis de intimidade: física, intelectual, emocional e atividades partilhadas, porém a maioria possui apenas uma. Recompensas. Cientistas sociais relatam que os relacionamentos, pessoais e impessoais, constituem-se da teoria do intercâmbio social ou da troca. Thibault e Kelly, 1959. Esse modelo sugere que muitas vezes procuramos pessoas que podem nos proporcionar recompensas, concretas ou emocionais, que são maiores ou iguais ao nosso custo para lidar com elas. Recompensas, aqui, são entendidas como quaisquer resultados que desejamos. Os custos são os resultados indesejáveis. E disso tudo deriva uma fórmula simples que explicaria o intercâmbio social e o motivo pelo qual formamos e mantemos relacionamentos. Rocha e Duran, 2009. Recompensas menos custos igual a resultado. Segundo essa teoria, rotineiramente utilizamos essa fórmula para refletirmos se vale ou não a pena nos relacionarmos com determinada pessoa. Em algum momento você já se deparou pensando se valeria a pena manter ou não a amizade com uma certa pessoa? Mesmo parecendo algo desprezível, dá-nos a impressão de ser um raciocínio bastante adequado. Importante ressaltar
Que custos e recompensas não existem isoladamente. Tópico 2.3. Como desenvolver e manter relacionamentos. Até o momento, atentamos-nos em entender como e por que os relacionamentos interpessoais se iniciam. Agora, estudaremos como se desenvolvem e permanecem. Mark Knapp dividiu em 10 estágios a evolução dos relacionamentos, desde seu ponto mais alto até a queda. Outros estudiosos reduziram esse modelo em 2 áreas, incluindo uma terceira, chamada de manutenção relacional, que propõe manter os relacionamentos de forma mais tranquila e satisfatória. No entanto, vamos focar nos 10 estágios propostos por Knapp, os quais foram descritos por Rocha e Duran, 2009, conforme consta a seguir. Estágio 1. Início. O objetivo é manifestar interesse em relacionar-se com a pessoa, com comunicação breve e seguindo fórmulas convencionais, como apertos de mão e comentários gerais. Estágio 2. Experimentação. O objetivo é reduzir a incerteza sobre a coragem de aprofundar ou não nos relacionamentos. Assim, as ações são voltadas a adquirir mais informações sobre o outro. A característica principal desse estágio é o diálogo inconsequente e descompromissado. Estágio 3. Intensificação. O objetivo aqui é de um relacionamento mais íntimo. A comunicação se torna mais intensa. As maneiras de tratamento, mais profundas. As avaliações sobre o parceiro continuam. É nesse estágio que começam as expressões de sentimento de comprometimento. Estágio 4. Integração. Nesse estágio, o relacionamento se aquece, e as partes começam a assumir uma identidade harmônica social. Os parceiros desenvolvem formas distintas e rituais de se comportarem. É o momento em que juntamos algumas características de nossas antigas personalidades, e nos tornamos pessoas diferentes. Isso porque nos tornamos membros daquela unidade. O vínculo com o outro aumenta e caracteriza um senso maior de solidariedade relacional. Estágio 5. Vinculação. Esse estágio é marcado por um momento concluinte no relacionamento. Aqui é gerado um impulso de acordo, e as partes farão gestos públicos simbólicos para mostrar às pessoas ao redor que o relacionamento existe. Esse fato acarretará, ou não, um apoio social para o relacionamento. A comprovação pública e a declaração de exclusividade fazem com que esse período seja de reflexão no relacionamento. Estágio 6. Diferenciação. Nesse estágio é importante que as partes mantenham suas identidades individuais. Iniciam-se, nesse estágio, algumas estratégias para alcançar privacidade. Porém, esta não precisa ser uma etapa negativa. Basta que as partes tenham o compromisso de proporcionar ao outro a liberdade para serem indivíduos. Estágio 7. Redução. Até este estágio, o relacionamento caminhava em um ritmo de crescimento. Muitos relacionamentos se asseguraram assim a vida toda. Outros decaíram até se desfazerem. Este estágio é marcado por uma diminuição de interesse e compromisso das partes. Em vez de debater uma divergência, as partes optam pelo afastamento, físico ou mental. Há, portanto, um considerável prejuízo na quantidade e na qualidade da comunicação. Estágio 8. Estagnação. Se o relacionamento permanece em redução, provavelmente entra neste estágio. A sensação é de morbidez. Não há inovação, nem alegrias. Os pares entram numa rotina e se comportam como sempre se comportaram. Essa fase pode permanecer por muito tempo se nada for feito para melhorar o relacionamento. Estágio 9. Rejeição. Quando a fase anterior se torna completamente desagradável, entra-se neste estágio. O futuro aqui já está definido. Esse relacionamento chegará ao fim. Observação: o desacreditar em um relacionamento é evitável. Basta que as partes trabalhem com seus problemas de maneira a enfrentá-los, e não a evitá-los. A comunicação é fundamental para o restabelecimento da harmonia na relação. Estágio 10. Término. Inclui diálogos resumidos sobre o que ocorreu com o relacionamento e o impulso de rompê-lo. Dependendo do sentimento dos envolvidos, este estágio pode ser curto ou prolongado e sofrido. Knapp relata:
que um relacionamento só pode passar por um único estágio de cada vez. O relacionamento, em algum momento, poderá manifestar características de outros estágios, mas sempre apresentará características dominantes de um só. Knapp argumenta que o movimento entre os estágios é quase sempre sequencial. No geral, os relacionamentos vão desde o primeiro estágio ao último, passo a passo, à medida que se iniciam e se deterioram, não significando que todos passarão pelos 10 estágios. Muitos iniciam os relacionamentos e se fixam em algum estágio. Tópico 2.4. Diferenças individuais. Nos tópicos anteriores, retratamos como acontecem as relações interpessoais, a importância dessas relações para a saúde física e mental das pessoas, as consequências quando tais relações não acontecem, os estágios pelos quais elas passam. Não menos importante, devemos apontar as características das diferenças individuais entre as pessoas, assunto tratado neste tópico. Vamos iniciar. As pessoas têm muito em comum, mas cada pessoa no mundo é também individualmente diferente. Todas as pessoas são diferentes. Este é um fato apoiado pela ciência. A noção de diferenças individuais vem originalmente da psicologia. Desde o dia do nascimento, cada pessoa é única, e as experiências individuais depois do nascimento tendem a torná-las ainda mais diferentes. Diferenças individuais significam que a administração pode conseguir maior motivação entre os empregados tratando-os de maneiras diferentes. Se não fosse por causa das diferenças individuais, algum padrão ou receita da maneira como lidar com empregados poderia ser adotado, sendo assim requerido um mínimo de julgamento dali para diante. As diferenças individuais requerem que o enfoque dos administradores a respeito dos empregados seja individual, não estatístico. Essa crença de que cada pessoa seja diferente de todas as outras é tipicamente chamada de lei das diferenças individuais. Davis e Nystrom, 1998. Ao observarmos ao nosso redor, conseguimos identificar pessoas com comportamentos totalmente diferentes. Esse fato existe decorrente das diferenças individuais. Veremos, mais à frente, alguns tipos de comportamentos existentes nas relações interpessoais. Embora existam diferenças individuais, existem necessidades básicas que influenciam a vida de todos os seres humanos, e várias formas de classificar essas necessidades. A mais simples delas é dividi-las em necessidades físicas básicas, necessidades primárias, e necessidades sociais e psicológicas, necessidades secundárias. As necessidades primárias incluem alimento, água, sexo, repouso, ar e temperatura agradável. Essas necessidades nascem daqueles requisitos básicos da vida e são importantes para a sobrevivência da espécie humana. São praticamente universais entre as pessoas, mas variam de intensidade de pessoa para pessoa. As necessidades também se acham condicionadas pela prática social. As secundárias são mais vagas porque representam necessidades da mente e do espírito, em lugar das necessidades orgânicas. Muitas delas desenvolvem-se na medida em que as pessoas amadurecem. Teixeira, 2015. As necessidades secundárias estão fortemente condicionadas à experiência, variam quanto ao tipo e à intensidade entre as pessoas. Estão sujeitas à mudança dentro de uma mesma pessoa e funcionam em grupo mais do que isoladamente. Estão frequentemente escondidas do reconhecimento consciente. São sentimentos vagos, mas influenciam o comportamento. Teixeira, 2015.